Muito bem, iniciamos a partir de agora mais um Pautando SC, recebendo os candidatos. Antes começamos com os candidatos ao governo do estado e a partir de hoje com os 6 candidatos melhores colocados nas pesquisas de intenção de voto aqui de Santa Catarina. E a nossa agenda começa hoje com Afrânio Bopré. Afrânio Bopré, ele que é candidato filiado ao PSOL, é economista, professor, tem 65 anos, e também Alfredo Bopré, ele que já foi, já exerceu mandatos como vice-prefeito de Florianópolis, chegou a disputar a prefeitura de Florianópolis, ficando em segundo lugar na eleição da disputa com Ângela Min, foi deputado estadual e atualmente é vereador na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Alfredo Bopré, prazer recebê-lo aqui no Pautando SC, seja bem-vindo. O prazer é meu, Marcelo. Quero inicialmente agradecer o espaço e te parabenizar também pela tua atuação como jornalista, cobrindo sempre a política catarinense, colocando ela em pauta. E deixar também já antecipadamente o meu abraço e o meu carinho a todos aqueles que vão nos ouvir nesse bate-papo. Muito obrigado. Afrânio, você chegou a ser cotado para ser candidato ao governo do estado. Inclusive, nós chegamos a conversar sobre isso, escrevi sobre isso, e depois você mudou. Essa mudança para o Senado faz parte de todo esse processo de união histórica da esquerda de Santa Catarina? Sim, faz parte e é uma política, Marcelo, ela é uma política definida também nacionalmente. Se a gente observar o que está acontecendo no Brasil, são poucos os estados em que o PSOL, a Rede Sustentabilidade, não compõe uma aliança do campo democrático. Aqui no nosso estado vizinho, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós também temos uma política em comum de construção da unidade desse campo democrático. Eu falo campo democrático porque é bem mais amplo do que partidos de esquerda. Nem todo mundo que defende a democracia é de esquerda. Tem gente que é democrata, é de centro, é de direita. E o que nós queremos chamar nesse momento é uma unidade dos verdadeiros e comprometidos com a democracia. Por isso, fizemos uma aliança aqui em Santa Catarina, que tem na cabeça de chapa, como candidato a governador, o ex-deputado, presidente da Assembleia Legislativa, Gelson Merizio, como candidata a vice-governadora, a minha querida companheira, colega de luta, a Ângela Albino, e dividindo a chapa do Senado com o Décio Lima. Também que faz parte desse processo, Marcelo, a composição, inclusive, da minha chapa para o Senado Federal, porque eu tenho como primeira suplente a companheira Lucy Choinac, que foi deputada estadual, 4 vezes deputada federal, foi candidata ao Senado, por muito pouco ela não se elege senadora em Santa Catarina. Também a Cida da Silva, que é psicóloga, já foi secretária de governo no município da Laguna. Portanto, eu estou acompanhado numa chapa de 2 companheiras. A Cida faz um trabalho lindo, forte, de combate à discriminação racial. Ela é negra e faz uma presença muito forte e faz a diferença nesse processo de campanha. Afrânio, qual o principal tema que você elegeu para debater com o eleitorado durante essa campanha ao Senado? Eu entendo que, nesse momento, nós temos 2 temas fundamentais. O primeiro deles é lembrar que, por muito pouco, o Brasil não viveu um golpe de Estado. Todos têm na memória que o ex-presidente, derrotado nas urnas, ele se negou a passar a faixa presidencial ao presidente Lula. Viajou para os Estados Unidos, ficou lá 3, 4 meses. Eles criaram um ambiente propício
uma armação para viabilizar um golpe de Estado. Portanto, um dos pontos principais é a consolidação da democracia no Brasil. Um segundo, que eu quero chamar também a atenção de todos, é diminuir a distância de Santa Catarina com Brasília. Eu chamo que Santa Catarina tem uma década perdida. Na eleição de 2018, o Jair Bolsonaro se elegeu governador e se elegeu presidente e elegeu o governador Moisés. Eu não sei por que, nas primeiras semanas, os dois se brigaram. Nunca o governador foi recebido em palácio em Brasília e nunca o presidente foi visitar o governador no Palácio da Agronômica. Portanto, uma briga que prejudicou muito a relação do nosso Estado. Depois, na eleição passada, em 2022, o Lula se elegeu presidente e o Jorginho se elegeu governador. O Jorginho, de uma maneira estúpida, deselegante, mal educado, vive criando birra com o presidente, com os ministros. Eu fiz o levantamento, 32 visitas de ministros em Santa Catarina. Ele virou as costas. Então, eu acho que o papel de um senador de Santa Catarina, não importa quem é o governador e o presidente, tem que ter a função de aproximação. Nós não podemos ter mais esse tipo de política que eu chamo de política insana. Então, eu acho que é o papel do senador. É papel do senador cumprir uma função de representar o Estado. É uma função, inclusive, que é constitucional. É obrigação do senador. Olha, nós elegemos na eleição passada um senador que a função que ele tem, a própria deputada Ana Campanholo já disse, é o pior senador do Brasil. E nós não podemos ter uma outra situação de risco. Eu quero ser senador para cumprir tarefas, defesa da democracia, ajudar Santa Catarina, diminuir essa distância e, inclusive, eu acho que tem um tema que passa por cima desses dois, que é a defesa da soberania. O Brasil está sendo atacado pelos Estados Unidos com o que já se chamou de tariflável, com taxação, com cobrança de tarifa, taxação em cima da economia brasileira. O estado de Santa Catarina é um dos mais prejudicados. E nós temos que deixar claro que precisamos defender a soberania nacional. É uma função também do Congresso, do Senado. Nós não podemos deixar que assuma a presidência do Brasil alguém que se ajoelhe ao presidente Trump dos Estados Unidos. Santa Catarina tem interesses, tem mercado, tem emprego, tem economia, tem renda, tem atividade que está envolvida nesse tipo de coisa. Então, defender a soberania nacional é um tema que perpassa a vida de qualquer parlamentar em Brasília. Bom, nós estamos vendo aí, na verdade, uma verdadeira corrida pelo domínio do Senado, né? E aí, por exemplo, a direita, sobretudo a direita bolsonarista, quer ter a maioria, a esquerda está também trabalhando para não deixar que essa direita também fique com a maioria absoluta, ou seja, e há toda uma pauta, toda uma agenda para o Senado. A direita defende muito essa questão da relação com o Poder Judiciário, querem defender impeachment de ministro, né? O senhor acha que nós teremos aí um Senado um tanto, podemos dizer assim, tenso, mais tenso ainda do que já está na próxima legislatura?
E como pacificar, né? E como trazer, por exemplo, discussões à pauta necessárias, por exemplo, né? Por exemplo, é importante discutir a governabilidade do executivo, claro, com autonomia, sem um Congresso que praticamente domine, seja quem for o presidente, de que lado for. A discussão no Congresso da necessidade do ajuste fiscal, do orçamento, né? Do peso da máquina pública, tudo isso que interfere aqui em Santa Catarina também. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Sim, eu tenho clareza de que a extrema-direita bolsonarista, eu digo aquele grupinho que é o núcleo duro da extrema-direita, ele tem dois planos para essa eleição. Plano A, buscar derrotar o presidente Lula nas urnas, e não vão conseguir. Eu, eu tenho a esperança de que o presidente Lula, inclusive, ganhe a eleição no primeiro turno. É tetra. Caso o plano A da parte deles não seja bem sucedido, eles têm um segundo plano, o plano B, que é um plano de sabotagem do governo Lula, de infernizar, de interditar, de não deixar o Lula governar. E por isso, cresce de importância nessa eleição a eleição do senador. Se o eleitor do Lula entender o que está em jogo aqui em Santa Catarina, sair de casa para votar no dia 4 de outubro, para votar no presidente Lula e votar nos dois candidatos a senadores do Lula, no Afrânio 500 e no Décio Lima 133, nós vamos eleger os dois senadores. Essa é a nossa mensagem. Queremos mostrar que são candidaturas viáveis e que precisamos eleger pessoas que governem junto com o presidente Lula e não deixem sabotar e não ameacem a democracia. Esse é o nosso entendimento e, por isso, a nossa unidade em torno do conjunto de partidos para defender o Brasil e defender Santa Catarina. É claro que o Senado ele até tem uma certa função um pouco diferenciada se comparada à Câmara dos Deputados, né? Mas mesmo assim, os senadores não fogem da pauta catarinense. Nós temos muitas questões aqui a serem discutidas, né? E uma das questões básicas e que é uma reclamação de muitos anos, independente de direita ou esquerda estar no poder, é o chamado Pacto Federativo. Né, um retorno maior do que é arrecadado do Estado, que é mandado para Brasília e que volta de forma minguada, podemos dizer assim. Como é que o senhor entende esse debate? O senhor acha que é possível avançar esse debate em Brasília? Né? O senhor entende que Santa Catarina daqui a pouco possa ver, sim, o que produz voltar em maior escala para que seja aplicado no desenvolvimento do Estado, na nossa infraestrutura tão necessária devido à alta produção? Santa Catarina até não cresce mais justamente por falta de infraestrutura. Qual a sua opinião sobre isso e o que o senhor pretende propor, candidato Afrânio? Sim, acabamos de concluir uma dívida, eu chamo assim, histórica no Brasil, que foi a reforma tributária. A reforma tributária, ela fez uma mudança na forma de tributação. Agora é o IVA, é um imposto que vai ser cobrado no consumo. Portanto, quem consome muito vai pagar mais e quem consome menos vai pagar menos. Nós esperamos que funcione como também uma tributação com justiça social. Mas ela está sendo implementada a longo prazo. E é possível fazer ajustes na forma de tributação, mas nesse momento eu acho que a atenção do senador é para discutir a partilha, não só como se deve tributar, não só como se deve arrecadar, mas que um senador de Santa Catarina observe também a partilha, a distribuição desses recursos na federação. Eu tenho formação, eu sou professor, sou economista, e no Senado eu vou dar uma atenção especial para esses elementos arrecadatórios e de distribuição dos recursos. Além disso, é importante ter diálogo com o governo federal.
e não achincalhar, agredir. Essa é uma função nobre do senador, porque o deputado, ele representa o partido, representa as lutas, representa o eleitor. Já o senador, como é voto majoritário, ele representa o Estado. Estado de Santa Catarina, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo. É por isso que cada estado tem 3 senadores, não é um cálculo de proporção com o número de eleitores. Nessa eleição, o que está em jogo é a vida do nosso povo, é Santa Catarina que está em jogo, é a segurança, inclusive, que eu quero tratar com temas importantes e estratégicos do nosso Estado. Agora, Afrânio, não acaba mantendo uma certa injustiça, ou talvez uma grande injustiça, essa reforma tributária mantendo, por exemplo, a tributação no consumo? Porque, veja bem, todo mundo adquire, faz compras, tem que consumir, tem que se alimentar, né? Ou seja, quem tem renda maior e renda menor, ele vai pagar o mesmo tributo, correto? Isso também não mantém, de certo modo, essa desigualdade, porque agora essa mudança do imposto, né, que, na verdade, o CBS, né, na verdade, vai ser o nosso IVA, né, e o IBS estadual e municipal, ele vai reorganizar a tributação, mas nós vamos continuar pagando no consumo. Sim, mas eu não concordo com a ideia de que ele é injusto. Porque quem consome mais, quem tem mais dinheiro, seja em mercadorias ou em serviços, vai ser tributado num volume maior. E quem consome menos, os assalariados, as pessoas com renda menor, e inclusive foi por essa razão que o presidente Lula já se antecipou e isentou as pessoas que ganham até 5 mil salários, até 5 mil reais de salário. Por isso, eu acho que são políticas que devem ir sendo implementadas com muita observação e, na medida de que se vai implementando, poderá ocorrer mudanças e adaptações. Eu vejo vários países no mundo que migraram, ao invés de tributar na produção, tributar no consumo como política de justiça social. Esse é o meu entendimento. Eu acho que não é uma reforma definitiva, cabal, ninguém pode mais mexer nela, não concordo com essa ideia, e acho que ela vai sendo implementada e vai sendo ajustada. Candidato Afrânio Bopré, muito obrigado pela sua participação aqui no Pautando SC, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade, reitero aqui o pedido de voto para a chapa do presidente Lula, de cabo a rabo, né, para o nosso time de deputados federais, deputados estaduais, ao Senado, Afrânio 500, Décio Lima 133, Gelson Merizio 40 para governador e o presidente Lula 13. É tetra. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Muito obrigado, e assim vamos encerrando a entrevista com Afrânio Bopré. Ele é o primeiro dos 6 candidatos que foram convidados para participar aqui do Pautando SC. Toda quarta e sexta-feira. Na próxima sexta-feira agora, teremos a participação de Antídio Lunelli, candidato ao Senado pelo MDB. Lembrando que a entrevista você assiste aqui no Santa Catarina em Pauta, no perfil do YouTube do Santa Catarina em Pauta, e 2 minutinhos são extraídos e ficam exclusivos para o 2 minutos de conversa no Instagram. Obrigado mais uma vez. Acesse santacatarinaempauta.com.br. Candidato, obrigado, um abraço, até a próxima oportunidade. Até logo. Obrigado. Desde 2017, o SC em Pauta é o radar da política catarinense. Um dos sites mais influentes e respeitados de Santa Catarina. Agora damos um novo passo. Estamos ainda maiores. Agora somos Santa Catarina em Pauta. Um nome maior para mais conteúdos, muito mais informação e uma cobertura ainda mais completa. A política, a economia e os bastidores com quem entende do assunto.